seja muito bem-vindo ao canal da Deutsch Ha. O meu nome é Aline, eu sou professora de alemão e a gente vai conversar hoje sobre hábitos de leitura e algumas dicas para você ler mais em alemão. Bom, a gente colocou um vídeo aqui sobre lesen, a gente vai até deixar ele aqui já para vocês verem. É um vídeo super bacana que eu realmente recomendo vocês assistirem, caso vocês já não tenham assistido. Mas a partir dele a gente teve a ideia de fazer uma playlist inteira só sobre lesen, só sobre leitura para vocês. Assim a gente consegue ir por partes a parte assim daquele vídeo, coisas que a gente já comentou, mas que agora na playlist a gente consegue se aprofundar, responder as questões de vocês daquele vídeo e aprofundar de fato em algumas questões. Inclusive, deixando aqui nessa playlist outros canais, outros criadores de conteúdo que estão até produzindo muito bem e que tem o canal inteiro só para isso, só para recomendações, inclusive tudo isso em alemão. Então se deliciem, depois deem uma passada lá na nossa playlist, deixe ela salva para vocês não perderem, tá bom? E sim, se você é uma pessoa que tá fazendo uma prova, estudando para uma prova de nível em alemão, precisando de passar no Lesen ou querendo estratégias de leitura para resolver algum simulado, aqui a gente também vai falar sobre isso. A gente vai começar do basiquinho e a gente vai traçar uma linha juntos pra gente conseguir abordar todos os níveis, todos os questionamentos, todas as recomendações de livros, todos os gêneros, hábitos de leitura, dicas, aplicativos, onde ler, como conseguir livros, materiais, tudo isso a gente vai ter nessa playlist. Tá, a primeira coisa, você gosta de ler? Se você tá aqui é porque você tem interesse, é porque você gosta, ou pelo menos você sabe da importância do lesen no aprendizado de uma língua, por exemplo aqui, de alemão. Primeira coisa que eu queria falar é sobre hábito da leitura. Eu estou muito frustrada recentemente com o meu próprio hábito de leitura, porque apesar de eu estar lendo um livro que eu gosto muito, que inclusive é esse daqui, eu estou muito procrastinadora, e não no sentido de que eu não quero ler, mas no sentido em que o pequeno tempo que eu tenho, eu tô muito cansada pra ler. Ou eu vou preferir ver uma série, ou eu vou preferir dormir, fazer nada. Um lugar muito realista, que eu quero partir desse lugar. Eu sei que isso tem fases, e eu acho que isso é legal da gente perceber também. Tem momentos da nossa vida, e eu queria colocar pra vocês esses questionamentos que eu tô me colocando. Qual que é a fase da minha vida, se isso é uma procrastinação ou se isso é falta de tempo, falta de foco, se é porque o gênero eu não gostei, o livro eu não gostei, o que tá te impedindo de ler e continuar lendo num lugar assim de consistência. Criar um hábito de leitura é o que a gente vai falar aqui agora. Primeira coisa é a gente ler na nossa própria língua. E eu acho que isso é uma coisa que a gente esquece quando a gente está estudando muito outra língua e a gente fica muito empolgado, talvez até tá morando num outro país e acaba perdendo o contato com a nossa própria língua e perdendo essa noção de que o hábito da leitura, ele é construído lá na nossa alfabetização. Se você não foi uma criança, um adolescente, se você não foi uma pessoa que leu a sua vida inteira, que criou esse hábito, é muito mais difícil conseguir criar esse hábito depois de uma certa idade, principalmente numa outra língua. Não quer dizer que é impossível, mas quer dizer que você pode voltar para aquele ponto, para aquele lugar e refletir sobre esse hábito na sua própria língua. Começar a querer criar um hábito de leitura em português, por exemplo. E eu acho que para tudo isso, para a gente começar a montar um hábito de leitura em português, em alemão, em qualquer outra língua que vocês estejam aí querendo aprender ou já aprendendo, a gente precisa entender foco, tempo, dedicação. Que sim, a leitura, mesmo prazerosa, ela vai demandar foco, tempo e muita dedicação. Os alemães passam aqui e a gente vai ter que lidar com o barulho e é isso. Ler alguma coisa não quer dizer só ler e saber traduzir, porque isso uma máquina sabe fazer. Ler alguma coisa não quer dizer falar, eu entendi essa e essa palavra. Ler alguma coisa vai muito mais além. É a gente interpretar aqueles símbolos. Tem uma camada poética, tem uma camada argumentativa, tem uma camada informativa, tem muita coisa que a gente começa a lembrar daquelas aulas de literatura que a gente teve, aulas de interpretação de texto, e é aí que a gente vê que a coisa é muito mais complexa do que a gente espera. Sabe aquela criança que aprendeu a ler, tá aprendendo a ler, e sai na rua e começa a ler tudo e fica assim... É muito lindo isso, gente. E isso é o que a gente precisa resgatar pra gente em qualquer outra língua que a gente tá aprendendo.
Pode parecer bobo, idiota, mas a gente é bobo, idiota ao aprender qualquer coisa, né? Esse é o processo. E essa que é a parte mais legal desse processo. Da gente sair na rua, da gente entrar em contato com qualquer material e a gente começar a brincar com aqueles símbolos, com aqueles desenhos, que nada mais são, assim, coisas que o ser humano inventou para representar outras coisas. Essa abstração é a parte mais difícil do lesma. Você olhar para uma palavra e você conseguir conectar aquela palavra com todas as coisas que você já viveu, aprendeu da sua vida e atribuir ali argumentos, críticas, outros significados, reelaborar aquilo do jeito que só você vai conseguir fazer. Lesen está muito associado com sehen, com o nosso verbo de olhar as coisas. E não só isso, mas muito associado também com ouvir. As coisas, elas começam a se combinar, porque na fala tá tudo misturado. A gente pode ler, ao mesmo tempo que a gente pode ler em voz baixa, a gente pode ler em voz alta. Então sim, a gente combina vários órgãos, vários sentidos para atribuir um sentido para a nossa leitura. Mas aqui eu queria fazer uma reflexão sobre o verbo sehen, sobre o verbo ver. Meine Fresse. Porque se lesen está muito associado com imagens, com enxergar o mundo, com desenhos, símbolos, tudo isso entra pra gente com o nosso olho. E eu acho que o olho, ele é o órgão que mais está sendo usado, explorado, que está super cansado no nosso dia a dia atualmente. Para isso, eu trouxe alguns exercícios para vocês, porque eu sou dessas. Antes, depois, durante a leitura. A gente geralmente vai fazer isso instintivamente quando a gente está lendo. A gente já vai forçar os nossos olhos, a gente já vai sentir a necessidade de fechar eles. Use isso a seu favor. O seu corpo sabe o que ele está fazendo. Feche os olhos por uns momentinhos, respire, não pressione esses olhos, não precisa forçar, só feche os olhos tranquilamente. Só isso já pode potencializar demais a sua leitura. Outro exercício interessante é massagear os olhos. E isso não precisa de vocês ficarem assim, massageando. Não, calma. Para massagear os olhos, a gente pode simplesmente usar a própria rotação do nosso olho. E aí a gente pode fechar o olho, a gente pode deixar ele semi-aberto e começar a rolar o nosso olho. E o nosso olho precisa muito disso. Tem um óculos que talvez a gente precise procurar fazer. Tem esses exercícios que a gente pode começar a colocar junto com esse hábito da leitura, porque eu acho sim que vale muito a pena a gente não esquecer de detalhes como esse. Aqui no final desse vídeo eu queria falar várias dicas para motivar vocês, porque a gente já falou muito sobre hábito e aí eu queria trazer alguns tabus, algumas coisas que eu já ouvi e pesquisei, se isso funciona, se isso não funciona, como que é pelo menos para mim. Tem aquele dizer de que se você quiser transformar algo em hábito, você precisa fazer ele por 21 dias, ou durante X dias, e aí você precisa de um tracker, e aí você precisa disso e daquilo. Eu, pessoalmente, nunca pratiquei, nem para leitura, nem para qualquer outra coisa, esse tipo de abordagem. Eu acho que se uma coisa eu quero que vire hábito, eu vou colocar ela na minha vida, e eu vou fazer ela, e consistência não necessariamente precisa estar atrelada com eu fiz aquilo todos os dias. E isso eu vou falhar um dia, eu vou falhar um fim de semana. A ideia é, eu sei que aquilo é importante, eu retorno para aquilo, eu crio a minha própria consistência. Eu, Aline, que sou relativamente disciplinada, acho que sempre funcionou para mim. O que eu tô me propondo de hábito, eu faço acontecer. Se para vocês é difícil, talvez essa dica ajude vocês, mas eu queria deixar ela um pouquinho assim, problematizada, porque 21 dias, tantos dias, pode ser que vocês criem um hábito de um dia para o outro, ou pode ser que isso demore meses e anos, e não só 21 dias. E lembrar que sim, ter uma agenda, ter um plano, ter uma rotina, ter uma organização vai te ajudar. E não só para você colocar esse hábito de leitura na sua rotina, mas para você ter toda a sua rotina organizada e ter tempo ali para você estudar alguma coisa, agora fazer outra coisa. Pra gente falar de trackers, agendas, planners, a gente também tem outra playlist só de dicas de estudo de alemão, e aí eu acho que isso já é um lugar assim muito mais aberto. Vocês podem comentar aí o que vocês usam. Eu geralmente uso muito o Notion para me ajudar,
e tem já vídeo aqui no canal também falando sobre ele. Lá vocês podem montar a agenda de vocês, o cronograma de vocês. Já fiz um vídeo também sobre produtividade aqui, onde eu comento sobre esse planner e várias outras dicas de produtividade. Uma forma que eu acho legal e muito estratégica da gente criar um hábito é uma forma mais passiva, é uma forma por input, é uma forma de entrar em contato com essas coisas e não necessariamente colocar ali que eu preciso dar um check nesse dia para que aquilo vire um hábito. Ou seja, a gente pode assistir mais conteúdos, ler mais coisas, estar vendo filme, música, série, pra gente entrar em contato com isso de uma forma mais passiva. E é uma forma que não é um hábito diário, mas é uma forma que vai entrar na sua vida. Todo mundo assiste uma série, todo mundo vê uma música, todo mundo tá em rede social, todo mundo tem condições de entrar em contato com esse material de forma mais por osmose quase. Você fica assim e você fica... Ai, agora estou aprendendo muito mais e minha cabeça nem tá sabendo que agora é um lugar de aprendizado. Isso é perfeito, isso é ideal. E eu acho que com a internet isso tudo ficou assim, muito fácil da gente conseguir. Colocar o celular em alemão, a gente já vai ler mais em alemão. Seguir mais pessoas, a gente já vai entrar mais em contato. Ouvir música, a gente tem uma playlist, inclusive, só com músicas em alemão. Ou eu preciso pesquisar alguma coisa, eu vou pesquisar essa coisa já em alemão. O Google já vai me trazer alguns sites e respostas já em alemão. Não à toa, a gente costuma compartilhar aqui muito outros canais também. E não só aqui, mas também lá no nosso Instagram, para vocês conhecerem outros influencers, outros criadores daqui, da Alemanha, de outro lugar, para que vocês entendam e aumentem de fato assim o repertório de vocês. Aqui nessa nossa playlist a gente vai deixar, por exemplo, outros canais de pessoas que falam sobre leitura, que recomendam, que fazem resenhas em alemão, que aí vocês também conseguem conferir, porque eu realmente acho que isso é muito mais válido e muito mais divertido, muito mais orgânico e natural do que simplesmente só focar num planner, num tracker do seu hábito que vai durar 21 dias. Pra mim. Outra dica furada aí que eu queria problematizar, porque pra mim não funciona, mas pode ser que funcione pra você, então eu vou comentar, é aquilo de você colocar um X número de linhas pra você ler. Geralmente quando a gente tá fazendo até faculdade, assim, é muito comum que um professor ele vai colocar isso como uma sugestão. Você precisa escrever o seu TCC e aí você precisa ler muitas coisas e aí você vai colocar uma meta de páginas mesmo para você conseguir ler tudo em um certo período de tempo. Quando a gente está falando de uma prova, talvez lá para um C2, que você precisa ler um texto, um livro, ok. Quando a gente está falando de uma prova para um curso, quando a gente tem esses prazos, pode ser que isso te ajude. Mas aqui eu acho que um overview geral, uma leitura que a gente quer criar um hábito, que a gente quer ler pra vida, que a gente quer ler desde uma coisa que a gente viu na rua até uma coisa que a gente vai querer ler lá na nossa casa, se é um jornal, se é um livro. Eu acho que não dá mais pra gente limitar e pra gente querer ler naquele tempo. Não precisa. Talvez um dia você vai ler pouco e no outro dia você tem mais tempo e você lê mais. Então assim, essa é uma dica que eu deixaria para pessoas que já têm um nível mais avançado, que precisam de fato de ler alguma coisa em prazo, e aí isso pode ajudar muito. Então eu não recomendo essa dica para uma pessoa que tá só querendo ler por prazer, quer começar a criar um hábito, mas sim, se você é uma pessoa já avançada, gosta, se isso funcionou talvez para você, comenta aqui se isso funciona ou não funciona para você, tá bom? Em contrapartida, o que eu faço e o que eu sugeriria? Deixe a leitura ser gostosinha. Simples assim. Tipo assim, coloca uns petiscos, eu tô aqui com a minha uvinha. Tem que estar assim, gemütlich. Tem que estar confortável. Ache uma poltrona, um sofá, um lugar que a sua postura fique bem, que você não se canse, que você se sinta confortável. Desliga o celular, coloca ele no silencioso, deixa ele pra lá, fecha a porta, acha um lugar calmo, silencioso, seguro, que você se sinta seguro. Sabe, desliga a televisão, desliga o computador, desliga as distrações. Faça aqueles exercícios que a gente comentou de fechar o olho, talvez combine uma meditação antes ou depois. Faça uma massagem rolando os olhos ou até uma massagem na cabeça mesmo pra você relaxar, distensionar, conseguir se imergir naquele universo, naquela leitura. O que eu faço, e pelo menos eu faço isso em alemão e funciona pra mim? Eu coloco aquelas musiquinhas calmas, uma música de meditação, uma musiquinha, sabe, de frequências,
Isso, na verdade, me ajuda. Porque se eu tô aqui, passou uma pessoa na rua, eu me distraí. Tem um barulho do vizinho, eu me distraí. Então, quando eu coloco meu foninho e uma música calma, eu, na verdade, me concentro muito mais. Só que isso tem que ser algo que é subjetivo, pessoal. Pode ser que pra você isso não funcione, pode ser que pra você isso já funcionou, mas hoje não mais, ou pode ser que amanhã isso venha funcionar pra você. Eu só acho que tem que ter foco, concentração, calma, e tem que ter um lugar ali de segurança quase, pra sua cabeça falar, ok, tudo bem, agora eu posso esquecer o resto e focar nisso aqui. É muito comum quando a gente não tá concentrado, a gente vai ler coisa errada, a gente vai entender errado, a gente vai passar por cima das palavras assim, e a gente vai interpretar algo errado. E é aí que a gente pode treinar o nosso hábito de leitura para ele ser mais concentrado, mais focado, diminuir esses erros super bestas que vão, talvez, criar uma consequência negativa numa prova, para agora, para o momento que você está lendo algo que é seu, é um momento seu, e você já pratica esse foco, essa concentração. Outra coisa que eu faço com certeza é uma recompensa, como eu já falei, ter um petisquinho, ter o que comer, ter o que beber ali por perto. Se tá frio, é um cobertor. Se é um lugar que tá desconfortável, vai ler na cama. Se essa posição tá doendo, muda de lugar. Se você não tá conseguindo focar, vai fazer uma caminhada, vai para um cafezinho, vai para um parque, vai ler fora da sua casa, vai ler num cômodo diferente da sua casa. Várias formas e estratégias da gente pegar a dopamina e usar ela a nosso favor. Recompensar com docinho, se mimar, comprar um livro que tem uma capa que você goste. Se você é uma pessoa, sei lá, que gosta de perfume, antes ou depois de ler, coloca um perfume. Cria algumas estratégias assim muito cabulosas e que são muito pessoais pra você. Vai combinar esse hábito com hábitos que você já tem e que já te fazem muito bem. Por exemplo, hábitos que a gente não tá muito ciente que é um hábito. Tomar café da manhã. Tomar café da manhã é um hábito que a maioria das pessoas tem. Se você colocar um outro hábito ali perto, pronto, a gente combina e potencializa aquele hábito. Ah, eu tenho um hábito de tal momento, no meu final do dia, eu abro a janela, eu sento na minha varanda e eu olho pro nada. Vou combinar esse meu hábito com o hábito da leitura. E por aí vai. Se você chegou aqui no final, a gente tem uma dica bônus. Preparados? A dica bônus é audiobooks. Sim, vocês podem pesquisar, para a maioria vai ter os clássicos, muitos livros hoje em dia tem audiobook, e aí você pode ler visualmente ao mesmo tempo que você escuta. Outra dica, pelo menos para iPhone, e eu sei que no meu MacBook também tem, e acessibilidade hoje em dia tem em todo o celular, é só você pesquisar como que é essa configuração no seu. Aqui no meu MacBook, por exemplo, basta eu clicar em Alt e ESC, e aí eu selecionei aquele tema, aquele trecho, clicando em Alt e ESC vai ser lido pra mim em voz alta. Desse jeito eu assim melhorei muito e certos momentos onde eu tenho muito mais dificuldade de me concentrar e focar, essa leitura ajuda. Certos momentos que eu tenho mais dificuldade de focar e eu não tenho essa função, eu não quero ouvir uma voz robotizada, eu mesma leio em voz alta. Eu mesma, pra me concentrar, não quero ouvir música, não funcionou meditar, fechar o olho, eu vou ler aquele texto em voz alta. Eu tô aqui, leio ele em voz alta, pratico. Geralmente, depois de alguns textos e parágrafos, eu tô tão concentrada que eu paro de ler em voz alta e eu sigo lendo em voz baixa, bem mais concentrada do que se eu já tivesse começado a ler em voz baixa, né, sem falar nada, e aí vem milhões de pensamentos, eu não consigo continuar a ler, e aí eu li uma página inteira e nem sei o que eu li, aí eu preciso voltar. Então, ajuda muito a gente ouvir, pode ser um audiobook, pode ser essa função de acessibilidade, ou pode ser vocês mesmos, lendo em voz alta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, das motivações, das reflexões desse vídeo, que tenha servido para motivar vocês a estudar alemão, a continuar lendo, continuar tentando, porque eu sei que muitas vezes não é fácil. Hoje a gente falou sobre dicas, sobre hábitos, e a gente vai continuar falando sobre gêneros, como ler em alemão, quais são as nossas recomendações, resenhas, tem vlog da gente indo em livrarias, tem muita coisa nessa playlist. Convido vocês a conferir ela de novo se vocês já não conferiram. E a gente fica aqui aguardando o retorno de vocês, o que vocês acharam, o que funciona, o que não funciona. Se vocês têm alguma outra dica que a gente não sabe, que a gente não testou ainda, conta pra gente, compartilha com a nossa comunidade. Escrevam aí comentáriozinhos em alemão para os colegas praticarem a leitura em alemão.
tá bom? Um beijo und bis dann!